Olá a todos. Eu vou começar uma videoaula, eu usando como tema o tema do desafio de quarentena, que vai ser flor dessa vez. Eu vou fazê-la utilizando o lápis grafite, com HB, e vou utilizar o lápis de cor, já que a última aula liberada foi uma aula de lápis de cor. Eu gosto sempre de estar utilizando os temas que eu tive na última aula, Então eu vou começar fazendo aqui, uma das coisas que eu sempre comento com relação aos desenhos dos alunos, é a utilização do espaço. Eu vou colocar na parte superior um botão, dessa vez eu vou fazer somente um botão de rosa, nada muito detalhado. Eu vou começar com a letra U, eu sempre tento fazer o desenho utilizando figuras geométricas simples. Você pode ver que esse U que eu estou fazendo não é um U perfeito, é um U torto. Esse U eu vou trabalhar com a parte interna dele, como se tivessem duas partes da letra U, uma aqui e uma segunda, e vou fechá-lo com uma letra C, mais ou menos na direção entre as duas pontas do U que eu deixei. Dentro dele eu vou passar uma segunda linha. Observe como é que agora eu tenho uma borda. Muita gente tem dificuldade de fazer esse tipo de borda, de como fazer ela virada para frente. Você pode virá-la aqui, e eu vou, no caso, fazer uma curvatura mais para dentro, mais utilizando o centro. Não gostei muito da ideia dela ficar fechada, achei muito centralizado, portanto puxei ela para a parte mais interna. Vou fazer uma segunda pétala aqui por fora, e eu vou fazendo, utilizando sempre figuras geométricas padrões, ou utilizando letras, ou fazendo de uma maneira que fique mais simplificado. Aqui eu vou fazer uma letra V de cabeça para baixo. Olha, aqui está a letra V. Vou fazer uma pequena dobradura e vou pegar a parte interna da letra U de base. Assim como eu fiz aqui, eu só estou usando a letra U como base. Então eu vou fazer uma curvatura para fora. Então eu fiz uma pequena dobra na minha rosa agora. Ela vai ter uma aba para fora que vai sair essa segunda pétala. Então esse botão ele vai ficar com uma curvatura diferente. Aqui eu já vou fazendo alterações. Para ficar com uma linha mais suave, essa curvatura, eu vou seguir uma curvatura interna. Observa como uma das coisas que eu estava falando, ele somente é uma base. Eu vou alterando da maneira que eu achar mais propício, que vai beneficiar mais o meu desenho. Então aqui eu já tenho a parte externa esquerda do meu botão. Na parte interna, eu vou fazer novamente aquele V que eu falei, que é todo torto, né? Só que de cabeça para baixo. Pode chamar de gancho, gaivota de cabeça para baixo. Para mim, depende da maneira que você conseguir fazer uma associação melhor para fazer esse desenho. Na parte externa desse V, eu vou fazer uma pontinha bem suave, para dar uma borda. E na parte interna, eu vou fazer um outro V, só que menor. Então eu terei duas pétalas, uma na parte interna e a outra na parte externa. A borda externa do lado direito, eu vou fazer com linhas de pouco padrão, um padrão um pouco mais torto, e depois eu retorno com ela para cá. Essa eu não posso dizer que é uma letra, porque eu tenho uma figura específica para ela, mas ela é toda despadronizada. Na parte interna, na parte externa, eu faço uma curvatura e finalizo aqui toda a parte externa do meu botão. Aqui dentro, eu começo a colocar algumas pétalas. Então eu posso fazer novamente uma nova curvatura em C, e aí eu fecho utilizando a parte de cima. Então eu tenho todo o fechamento aqui da parte interna superior, e na parte inferior eu venho fazendo de novo aquelas linhas que eu utilizei aqui na parte externa. Depois eu consigo fazer isso aqui muito bem detalhado com o lápis de cor. Vou trabalhar o claro escuro, o movimento. Então a rosa, além de ser tecnicamente mais complexa com relação à flor, as flores de padrão, você pegar uma flor, várias flores são mais simplificadas de ser desenhadas.
No caso da rosa, como são várias pétalas e todas elas são desenhadas uma por uma, ela se torna um pouco mais difícil. Por isso que eu escolhi fazer um botão, não a rosa inteira aberta. Aqui embaixo, ó, novamente eu utilizo a letra U padrão e faço uma pequena curvatura para cima e depois para baixo. Faz praticamente uma letra S. E volto com essa mesma letra para a parte interna. Aqui eu já tenho um botão, uma parte do botão, aquela parte do verde que fica no botão. Se eu quiser demonstrar o do lado externo, eu posso simplesmente, como se tivesse contínuo aqui, como se fosse contínuo, efetuar a linha externa também. E aqui eu vou fazer uma que muita gente pergunta como é que faz a curvatura na hora de fazer uma pétala, uma folha. Então a curvatura normalmente ela vem por cima e a segunda cruza ela. Então aqui eu tenho uma folha que ela vai ser dobrada. Ela vai estar aqui por cima e ela vai dobrar e vai mostrar a parte de baixo aqui embaixo. Então é uma letra C ao contrário e uma outra letra C também ao contrário. Se eu precisar de dar mais algum detalhe, uma dobradura, uma parte externa, eu posso finalizar também e ela vai ser destacada com o claro escuro. Aqui novamente eu faço somente uma outra pétala. E aqui eu fecho as 4, posso começar a fazer a folha. Eu vou lançar aqui o cabo, perdão, vou tirar um pouco do zoom aqui, eu achei que não poderia aparecer muito bem o desenho. Então acho que agora dá para visualizar, ter uma visão geral e ter uma visão detalhada da parte de cima da flor. Então aqui eu tenho a parte do cabo dela, que é uma linha sinuosa para baixo. E uma das coisas que eu estava falando sobre a utilização do espaço, observa como é que a minha flor ocupa basicamente metade da minha folha. Então eu tenho toda essa área aqui embaixo para fazer um preenchimento, para trabalhar com ela. Senão fica muito dividido, parece que cria mais peso na parte superior da flor. Então agora eu vou fazer aqui, ó, uma linha central, tanto para a folha quanto para o galho, lembrando que o galho, quanto mais para baixo, mais grosso ele vai ficando. E aqui eu tenho uma folha dobrada, faço metade dela, e uma folha, faço a outra metade, já tenho uma folha aqui nesse canto. Acho que já dá para ver legal. Aqui eu vou fazer uma folha como se ela tivesse virada lá para o outro lado do cabo e mais algumas para frente. Brotos novos. Nada muito complexo. Vou tentar fazer da maneira mais fácil possível. Então aqui, ó, novamente a linha central. Ela tem duas curvas, tanto para um lado quanto para o outro, e a linha central. Aqui eu vou apagar, já que ela vai ficar na frente do cabo. Eu vou tirar a parte da frente. E só nessa marcação eu já criei uma ocupação. Eu tenho uma ocupação da lateral, eu vou ter a ocupação da parte superior. Agora eu vou fazer uma ocupação do lado esquerdo. Mesmo sistema, eu vou puxar um galho fino e vou puxar a folha ou as folhas que eu queira dar destaque nessa lateral. Então aqui eu já tenho o esboço. Eu posso detalhar um pouco mais o esboço, ou eu posso simplesmente começar a colorir e dar mais detalhe. Eu vou começar a colorir pelas folhas porque eu quero dar umas outras explicações. Como dei aula na parte de cor de círculo cromático, ou pelo menos a maioria dos alunos tiveram essa aula de círculo cromático, eu vou lançar a mão dessa aula.
eu vou trabalhar com tons mais claros para dar menos destaque e tons mais escuros com mais carga para dar mais destaques. Então eu vou começar a separar aqui os verdes que eu vou utilizar, e uma das cores que, como eu falei na aula de lápis cor, eu sempre uso, são os tons terrosos. O ocre principalmente, porque ele é um tom aqui que eu consigo trabalhar com o verde, e eu não vou trabalhar com o verde com muita intensidade, então eu vou acabar trabalhando com o azul também, porque o meu foco principal é o botão, não as folhas. As folhas elas vão estar aqui para efetuar um preenchimento e uma área compositiva do desenho. Então nós vamos trabalhar, essa aqui é basicamente a paleta de cor que eu vou separar. Então eu vou trabalhar com as flores em pouco detalhe aqui embaixo e com muito detalhe na parte superior. Eu gosto sempre de fazer do tom mais claro para o tom mais escuro, pela facilidade que você vai ter de trabalhar. Porque se você errar com um tom escuro, você vai ter um grande problema, que é apagar depois ele. O tom claro ele não passa por cima do escuro, mas o escuro tem facilidade. Como ele tem mais potência, ele tem mais facilidade de cobrir. Aqui eu vou fazendo aquela ponta básica que eu sempre falo, faz a ponta e vai girando o lápis. Não vou afinar demais porque eu não preciso de algo tão detalhado. E eu venho começando a efetuar o meu claro escuro. Observa como é que aqui na parte de trás eu vou trabalhar com dois ângulos, para facilitar o meu movimento da folha. Eu vou dar um zoom aqui, só para vocês terem uma visão melhor. Então eu trabalho inicialmente da borda e para a outra. Aqui, como eu falei, eu não preciso manter o grafite. Então eu vou vir com a minha borrachinha, eu gosto muito de cortar a borracha, né? Que me dá uma borda mais fina e eu posso apagar com mais precisão, sem eu terminar apagando todo o desenho. Então, com essa aqui, que é um verde bem claro, eu venho e dou uma suave definição. Vou tirar a linha central também. Aqui eu tenho duas possibilidades, eu posso deixar ou ela branca ou trabalhar com o claro escuro em volta, a parte escura, e eu vou preferir trabalhar com a parte escura. Então aqui eu vou vir detalhando sutilmente essa borda e vou desaparecer para a esquerda. Vou fazer uma borda sombreada bem sutil do lado direito. E como eu disse, eu utilizo demais, vou entrar com o ocre. Toma cuidado com a potência do ocre, ele é muito potente, no meu caso principalmente aqui. E eu vou fazer umas folhas mais queimadas na borda. Então, como folhas serão mais queimadas, eu vou desenhar de novo aqui, ó, com o ocre. Lembra da posição que eu passo o lápis, que ele me facilita na hora de dar uma impressão melhor de folha. Espero que vocês estejam enxergando legal o lápis de cor. Vou sumir com o grafite novamente. E vou redesenhar a minha folha. Observa como é que ela está ficando mais seca. Não vou deixar somente com o ocre, vou trabalhar com o verde aqui em cima também. Como ela é mais seca, eu não uso muita força nesse meu verde, porque a minha intenção é que o ocre não suma. Eu vou tendo uma folha mais seca, menos destacada. E a minha intenção é exatamente essa, não destacar demais essas folhas, porque elas serão folhas de segundo, terceiro plano.
aqui, que vai ser a menos destacada possível, eu vou trabalhar mais com o azul e com o verde claro. E novamente vou trabalhar apagando com a borracha grafite. Bom, voltando aqui à explicação, essa parte da frente eu acabo dando mais destaque, exatamente para jogar as folhas que estão no fundo mais profundo ainda. Então eu trabalho com um primeiro plano, um segundo plano que seriam essas com um pouco de detalhe, o terceiro plano que seriam essas no fundo, quase sem detalhe nenhum. Eu vou detalhar as folhas que restam aqui, eu vou até dar uma aceleradinha no vídeo para não ter que ficar explicando a mesma coisa o tempo inteiro. Observa como é que é essa folha. Eu entrei com mais lápis de cor. Eu vou fazer o mesmo numa folha que está aqui na lateral, essa aqui. E vocês vão observar como eu dou mais destaque, até mesmo do lado. Essa parte inferior eu crio mais destaque, e na parte superior da folha eu vou criar menos destaque. Então eu vou ter, seu olho vai correr da seguinte maneira: ele vai subir e depois ele vai desaparecer. Até porque também eu não perco o foco central, que é a flor. Se vocês observarem, uma coisa que eu falo muito é a questão de uma triangulação. E eu vou ter uma marcação triangular com esse meu botão. Foi proposital, eu sempre gosto de fazer essas marcações, quem me conhece sabe que eu penso muito nisso. Então, novamente, eu vou dar destaque, assim como eu fiz nessa, eu vou fazer nessa daqui também, um maior número de destaque, tá ok? Só para constar, na parte da frente eu gosto sempre de direcionar, quando eu tenho mais detalhes, o meu traço para criar volume. Então eu não deixo faltar traços, faltar volume, eu gosto sempre de trabalhar com muitas cores. Como vocês observaram, eu entrei com um tom azulado em quase toda a flor, que é para eu ter um tom base. Eu estou usando ele como um tom base, vai ser um tom mais frio, somente porque a rosa vai ser quente e aí eu vou ter um contraste maior. E eu também vou voltar com o ocre aqui, dando alguns detalhes. Eu terminei essa parte verde de baixo, vou tirar um pouco do zoom, vocês terem uma visualização geral. E eu vou começar a fazer essa parte verde aqui, já para terminar com todas as áreas em verde da parte inferior do botão.
só para manter aqui a ideia, essa aqui, que foi uma das que eu falei do botão, como se faz a curvatura, eu simplesmente começo com um degradê de baixo para cima e mantenho aquele esquema do tracejado, aberto para um lado e para o outro, como se fizesse um V na parte final. Ó, um traço para cá e outro na outra direção oposta. E aqui embaixo eu não fujo muito do padrão, porém eu troco de lápis. Como aqui vai ter uma incidência maior de luz, eu vou ter uma área que chama mais atenção, que vai ser essa área, e uma área que chama menos atenção, que vai ser a parte inferior. Então eu já vou criar com o claro escuro uma área de menor destaque. Vocês já conseguem perceber que a parte superior fica com maior e a parte inferior com menor destaque. Só para constar aqui, eu uso na áreas mais escuras, eu gosto de acentuar com um sépia. Então eu estou vindo aqui dando uns destaques com um sépia, só para dar um claro escuro mais fácil de visibilidade, né? Você consegue enxergar melhor aqui. E somente na área que eu quero mais destaque. Eu vou fazer a última parte verde, que vai ser essa aqui. Mas você vai observar que eu só vou usar basicamente o azul e o verde mais claro, que é exatamente para eu ter menos destaque. Então aqui eu basicamente termino com a parte azul esverdeada, né, usando um pouco dos terros. Eu não vou botar essas cores de volta para a caixa, porque eu sempre gosto de mantê-las próximas, caso eu queira fazer uma harmonia cromática, eu não preciso ficar procurando, relembrando qual é o tom, qual cor que eu vou usar agora. Aqui vocês percebem que eu coloquei uma folha aqui embaixo, porque eu não tinha feito teste antes para fazer a cor da rosa. Então eu vou puxar as minhas cores quentes aqui e vou basicamente fazer uma seleção de qual eu vou utilizar e qual não vou utilizar. Lembrando que a cor complementar do verde são os vermelhos, então provavelmente eu vou utilizar quando for usar algum tom escuro, mas eu vou fazer a demonstração de como fica. Então eu vou usar basicamente essas cores e, claro, aqui no cantinho, o ocre, porque eu gosto sempre de estar fazendo um tom terroso, porque ele dá uma harmonia, faz um tom mais gostoso de ver e cria uma harmonia melhor entre os outros tons. Então aqui eu estou fazendo um teste do tom mais claro que eu tenho, que é o rosa. Ele não quer sair da imagem, ele quer ficar aqui. Então eu vou usar de base, como eu falei que eu gosto de começar pelos tons claros, vai ser o rosa. O tom médio vai ser o vermelho cádmio. E aqui eu tenho um que ficou muito arroxeado. E eu não sei se eu vou utilizar ele tanto, mas vou deixar ele aqui também. E no tom escuro eu vou usar o carmim mais o verde.
Vocês vão ver que ele vai dar um tom bem próximo do preto. Eu tô achando esse carmim muito com tom de magenta. E eu tô achando que ele não vai ficar num tom natural, mas eu acho que se eu botar um vermelho em cima, eu não sei se vocês sabem, mas o lápis de cor você pode trabalhar com camadas, eu comentei isso, esse tom. Então eu vou misturar os dois, eu vou ter um tom mais aproximado do que eu quero para as áreas mais escuras. Então aqui novamente eu venho fazendo o tom base com um tom claro, e eu já venho fazendo o claro escuro, deixando destaque. E lembrando que eu vou, como ele não tem muita potência, eu vou tirar o desenho com grafite, vou tirando de acordo e vou repassando com o lápis de cor. Nem sempre ele tem potência para cobrir. Nesses lugares que eu estou deixando aqui, eu até poderia deixar, porque eu sei que serão mais escuros, então eu poderia deixá-los sem problema nenhum. Não esqueçam que eu sempre gosto de utilizar a direção. Então aqui eu uso uma diagonal para criar um volume para o centro. E aqui eu vou utilizando uma linha mais curvada, utilizando a base do pulso. Vou tirar um pouco do zoom. Utilizando a base do pulso para ter um movimento mais sutil. Vou fazer o mesmo do outro lado. E a curvatura aqui eu já inverto. Então eu crio volumes com a direção do lápis. Não é uma coisa ruim a direção ou a marca. Você só tem que saber como que você vai direcioná-los. Na parte da maçã eu expliquei um pouco isso, de como ficaria, qual direção. A borda. Aqui eu estou fazendo de maneira mais grosseira, para vocês verem que vejam a maneira que eu uso o lápis, em qual direção. E assim eu vou começar a apagar os grafites. Então, fazendo a remoção de todos os grafites. Não sei se vai dar pra ver pela câmera, mas aqui eu vou fazer toda a remoção, que pra mim ainda dá pra enxergar. Eu ainda deixo de um tom bem clarinho, de maneira que eu consiga ainda enxergar o meu grafite. É uma coisa que eu estou comentando sempre com relação aos tons que eu começo com o mais claro, depois eu vou escurecendo. Depende muito do tipo de pessoa. Tem gente que já gosta de fazer o mais escuro primeiro. Sinceramente, a arte é muito o processo que você cria. Você vai criar um processo
E você vai trabalhar com esse processo e claro que você vai criando alterações nesse processo. Aqui, ó, vou fazer a ponta porque eu preciso de mais detalhe ali na borda. Então, eu começo da parte mais escura, eu gosto da ponta mais larga, eu prefiro apontador. Gente, todas as maneiras são corretas, desde que você esteja bem adaptado às técnicas que você quer usar, como você vai utilizar. Tento dar o máximo de caminhos. Agora, como que vocês vão utilizá-los, aí é um critério de vocês. Então aqui agora eu venho acentuando os escuros. Pode ser por meio de rachura, pode ser por meio de linha. Eu vou sempre utilizando as técnicas mistas, eu vou usando uma e outra. Não gosto de ficar preso a uma única técnica. E vou fazendo todo o claro-escuro dessa borda. Não vou deixar contorno, quem me conhece sabe que eu não suporto contorno. Eu sempre suavizo para a parte interna. E aqui eu vou fazer uma demonstração da utilização do verde, que eu vou utilizá-los em outros lugares, mas eu não vou ficar explicando toda hora que eu for utilizá-lo. Então eu usei o vermelho como base, o rosa, e usei o vermelho para acentuar os tons escuros. Mas para botar o tom mais sombreado, eu vou usar um verde que a gente chama de verde esmeralda. Professor, e outras cores, na caixa de lápis de cor vem com outro nome. Não importa, é um verde escuro. Qualquer coisa vocês podem pegar a tabela de cores na internet e compará-lo. Simples assim. Ficou esverdeado. Sim, ficou esverdeado. Só que o lápis de cor tem uma grande vantagem. Você pode trabalhar por camadas. Então você fez uma camada vermelha, fiz uma camada rosa, agora eu estou dando detalhes em verde onde era para estar vermelho. Ótimo. Agora eu vou vir com vermelho dando a última camada. Observa como é que eu tenho um vermelho que não vai ficar destoando do tom da flor, porque é o vermelho que eu estou utilizando, e eu vou ter uma escurecida. Eu vou obter um tom mais sombreado. Na próxima aula de aquarela vocês vão visualizar isso. Eu vou fazer a explicação do círculo cromático e dando essa parte aqui já bem mais prática, eu acho que vocês vão ter uma visão melhor do que eu vou estar falando. Eu fiz inicialmente um movimento para a parte interna e agora eu estou fazendo um degradê para a parte interna. Eu queria que vocês observassem que, assim como na aquarela, o branco aqui é o branco do papel, tá? Mesmo podendo, e vou utilizar o branco aqui mais pra frente, mas eu queria que vocês observassem que o branco é o branco do papel. Então sempre que eu faço um escuro, deixo clarear para dentro. Fiz um escuro atrás, clareei aqui, faço um movimento interno. Então eu crio um movimento para a parte interna do botão. Aqui é a mesma coisa. Estou criando uma direção para a parte interna. Então o meu botão vai dar a impressão das pétalas estarem para dentro. Correto?
fazer um tom acinzentado, mas esse cinza vai ser um cinza disfarçado. Lembra que eu falei da harmonia? Então aqui, ó, eu vou entrar com o verde azulado, vai ser bem sutil e eu não vou entrar em uma área só não, eu vou entrar em vários momentos. E agora eu crio uma harmonia da flor com a vegetação, com a parte esverdeada da vegetação. Isso chama-se harmonia cromática, ela tem que estar em todos os lugares. Isso eu vou falar em vários momentos. E claro, eu sempre uso em quase todos os desenhos, eu acho que eu nunca fiz um desenho sem utilizá-lo, o ocre. A não ser que seja uma monocromia. Por que eu sempre utilizo o ocre? Porque ele é um tom terciário, ele não chama atenção. Ele não briga com a atenção com nada, ele não disputa a atenção. Que agora aqui eu quase não uso potência no lápis. A mão bem suave. Eu vou criar uma sombra, observa como é que ela não está ficando tão avermelhada por causa do verde. Então ela começa a ficar um tom acinzentado, um pouco mais quente, mas mais acinzentado. Aqui na frente eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um tom de vermelho bem baixo, bem suave, quase não vai ter pigmento. E depois eu vou voltar com o meu tom azulado e vou começar acinzentado também. Observa como é que ele vai deixando de ficar tão quente como estava e começa a puxar para um tom cinza. E onde eu quero um tom mais escuro, mais destaque, sempre coloco o verde. Bem, eu não quero ficar detalhando demais, que é só um desenho explicativo. Bom, espero que vocês tenham gostado do desenho. Claro que eu poderia, né, ficar mais tempo aqui ainda, detalhando, fazendo mais algumas ponderações. Vou tirar aqui o zoom. Eu vou tirar essa foto desse desenho e vou colocar no Instagram e vou marcar lá a nossa hashtag. Ok? Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima.